Mas agora a gente tem muito mais destaques no Brasil com ela, Thaís Freitas. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sônia Blota, todos que estão conosco nesta sexta-feira aqui no Jornal Gente. Ontem foi o dia do mercado digerir a decisão do Copom que suspendeu aquela linha, aquela trajetória da redução gradual dos juros no país. Na reunião de quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central disse o seguinte: não há mais condição de seguir com a redução de juros. Manter aqui a taxa básica em 10,5% ao ano, até quando for necessário. Foi um balde de água fria naqueles que torciam para que os juros no Brasil tivessem uma redução mais sustentável. E quando a gente fala para aqueles que torciam, a gente está falando de todo o setor produtivo e do governo também, que tem dívidas e dívidas muito altas que são afetadas pela atual taxa de juros. Com essa decisão do Copom, o Brasil tem aquele tradicional ranking, não é, dos juros mais altos do mundo. A gente já teve taxas nominais no Brasil muito mais altas do que essa de 10,5%. Na era Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, os juros bateram 50% ao ano. Oficialmente, esse é a taxa Selic, mas era uma época de inflação. Então, quando a gente tira a inflação hoje, os juros reais, o Brasil ocupa a segunda colocação com a taxa mais alta do mundo. Perdemos apenas para a Rússia. Quem que vem abaixo do Brasil logo na sequência? México, Turquia e Indonésia. Isso é preocupante, porque indica um país que ainda faz com que o investimento seja o investimento tradicional, aquele que você põe o seu dinheiro em alguma aplicação e espera, seja melhor do que se arriscar na iniciativa privada. E isso não ajuda a economia. Aí, ao mesmo tempo, o presidente Lula ontem retomou aquele grau forte de crítica ao Banco Central, ao presidente do Banco Central e, dessa vez, também à autonomia do Banco Central. Vamos ouvir o que disse o presidente da República em entrevista a uma rádio de Fortaleza. O presidente da República nunca se mete nas decisões do Copom e do Banco Central. O Meirelles tinha autonomia comigo, tanto quanto tem esse rapaz de hoje. Só que o Meirelles era uma pessoa que era um cara que eu tinha o poder de tirar, como o Fernando Henrique Cardoso tirou tantos, como outros presidentes tiraram tantos. Aí resolveram entender que era importante colocar alguém, sabe, que tivesse um Banco Central independente, que tivesse autonomia. Ora, autonomia de quem? Autonomia de quem? Autonomia para servir quem? Autonomia para atender quem? A decisão do Banco Central foi investir no sistema financeiro, foi investir nos especuladores que ganham dinheiro com juros. E nós queremos investir na produção. O presidente da República, nessa declaração, mantém aquele tom elevado de críticas ao Banco Central, deixa claro que não se conforma com a decisão, com a autonomia do Banco Central e acho que mais do que isso, não é? Ele dá sinais de que está lidando mal com um novo cenário que existe hoje no Brasil, com um Banco Central independente. A questão é que o presidente da República não tem como vencer essa briga. Quanto mais sobe o tom, mais fortalece a autonomia do Banco Central. Se nós olharmos para a decisão do Copom, que foi unânime, inclusive os indicados pelo presidente Lula para esse comitê do Banco Central votaram a favor da manutenção da taxa de juros. A gente já falou muito aqui sobre motivos externos e internos que levaram o Copom a tomar essa decisão. Os juros nos Estados Unidos seguem altos. O investidor está indo para lá, tem dólar saindo do Brasil, mesmo o Brasil pagando mais. A questão é risco versus remuneração. E aí tem muita gente que faz essa conta e prefere colocar o dinheiro nos Estados Unidos. Além disso, no Brasil, o risco fiscal, a insegurança em relação ao que vai de fato acontecer com a economia, há um ingrediente a mais nessa história toda. Ontem nós recebemos aqui no Jornal Gente o economista Paulo Rabelo de Castro. Ele foi presidente do BNDES e falou a respeito da decisão do Copom. Eu saltei com uma resposta dizendo, olha, não se trata de correta ou incorreta, mas de uma decisão que eu chamaria de inevitável. Inevitável por quê? Porque, e isso jamais aparece na nota do Banco Central, nas atas do Copom, o Banco Central está tendo, na realidade, o Tesouro Nacional, nesse momento, tem dificuldade de fazer a rolagem integral dos títulos. O que eu quero dizer é isso?
para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, é que o Banco Central e o Tesouro Nacional estão sempre tendo que amortizar papéis que estão vencendo. E nota bem, a dívida pública federal passa de 6 trilhões, não é bilhões não, né? Então é como se você tivesse uma coisa bilionária todos os dias tendo que rolar. Se o mercado fica zangado com o risco que ele percebe e começa a desconfiar que esse valor pode aumentar mais ainda, ele começa a ficar relutante nas suas ofertas e faz sobrando papel já vencido. Qual é a importância disso? É porque tudo que não foi rolado, ou seja, que não foi recolocado no mercado, você acabou de vencer um papel de 1 bilhão, você tem que botar um outro 1 bilhão e ainda fazer uma captação adicional. Por quê? Porque tem um déficit primário, o governo está gastando mais do que arrecada. Então ele tem que capturar ainda financiamento para o que ele gastou a mais. Quando ele não consegue captar o que ele está gastando a mais, e além do mais está ficando dinheiro que ele não consegue rolar, ele está emitindo moeda e ele está provocando amanhã um processo inflacionário mais agudo. Essa é a razão da unanimidade da ata do Copom. Essa é a palavra do economista Paulo Rabelo de Castro, dando aqui um outro olhar para a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Ontem, o dólar seguiu em alta, fechando no patamar de 5,46, o maior valor do governo Lula 3.